Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:03, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br, e queremos também a sua participação pelos telefones 3289-3580, 5052-5555, as linhas abertas a partir de agora. Vocês podem fazer perguntas para os nossos convidados. Hoje, sexta-feira, mais uma edição aqui do Gente que Fala, em parceria com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo e também com a Coordenadoria das Entidades Representativas dos Policiais Militares do Estado de São Paulo. Eu apresento a partir de agora os convidados de hoje, aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens. Eles são todos do Centro de Reabilitação da Polícia Militar, o CRPM. Aqui comigo o primeiro-tenente PM Ivanildo do Nascimento, o nome de guerra, Tenente Ivanildo, seja bem-vindo. Obrigado, Mauro, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Trianon. Grande felicidade hoje estar aqui e poder falar em nome do Centro de Reabilitação da Polícia Militar, um local que nós temos grandes felicidades de poder acolher os nossos policiais militares e torná-los reabilitados para a sua vida normal e principalmente para voltar ao serviço operacional e atender a população paulista. Muito obrigado pela oportunidade, irmão. A honra é toda nossa em poder recebê-los, Tenente Ivanildo. E com a gente também aqui à minha esquerda, o segundo sargento PM, Maurício Tabajara Almeida Borges, é o sargento Tabajara. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mauro, pela oportunidade. Eu, como fisioterapeuta da Polícia Militar, vim trazer, dados sobre o policial militar. É uma satisfação muito grande, porque o policial militar também tem o seu lado humano, Então, exatamente desse lado humano que nós tratamos lá no Centro de Reabilitação. Então, é uma grande honra. E é sobre esse trabalho bonito, bacana, que a gente vai falar a respeito e mostrar para a população como funciona. Também conosco o Cabo PM Rosângela Francisca da Silva Penha. Cabo Penha, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a todos, Boa tarde já. Já boa tarde. Já é boa tarde. A gente não almoçou ainda, vai, bom dia. Também é uma grata satisfação estar aqui conversando com vocês sobre o trabalho que desenvolvemos no Centro de Reabilitação da Polícia Militar, Eu estou lá, junto com a equipe multidisciplinar, para cuidar das questões emocionais que envolvem a reabilitação. Muito bem. E fechando a mesa do Gente que Fala de hoje, o Cabo PM Clodoaldo Lins Alves. Cabo Clodoaldo, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. É um prazer enorme estar aqui na rádio e falar do Centro de Reabilitação. Eu já estou lá há um tempo e divulgar o trabalho é uma grande satisfação e um sonho realizado. Muito obrigado. Muito bem, como eu já disse antes, a honra é toda nossa em poder receber todos esses amigos da Polícia Militar de São Paulo. Tenente Ivanildo, como é que surge o CRPM, o Centro de Reabilitação da Polícia Militar? Sim, o Centro de Reabilitação da Polícia Militar acabou surgindo de uma necessidade principal que teve lá no Centro Médico, Havia um andar e criaram-se um setor de fisioterapia. Mas era apenas uma fisioterapia, um setor. O Dr. Tiepo, à época, na época do ano de 2004, hoje o Centro de Reabilitação já está caminhando para os seus 15 anos, é um jovem, um adolescente, dentro da Polícia Militar. E lá naquele setor, a qualidade do serviço, o resultado foi tão bom que a demanda começou a crescer, E os tratamentos feitos naquele setor tomaram dimensões que não aportava ficar somente naquele setor. Então, dentro da invernada, no complexo de saúde ali do centro médico, havia um prédio da área de psiquiatria que não estava sendo mais utilizado, até porque não havia mais indicações de internamento, de internação, e foi disponibilizado aquele prédio. Então, começou como um pequeno setor de fisioterapia mesmo. E, passado o tempo, os próprios policiais militares foram falando de um para o outro, dizendo, nossa, dentro da Polícia Militar tem um setor lá de fisioterapia que eu não acreditava, maravilhoso, muito bom.
eu jamais acharia que encontraria um lugar desse dentro da Polícia Militar. E claro, a boa propaganda, o boca a boca vai longe, né? E a demanda começou a crescer. Por quê? Em vez do cara pagar lá fora uma fisioterapia, às vezes, que ele achava que não tinha dentro da Polícia Militar, acabou sabendo que é um serviço gratuito da Polícia Militar para o policial militar. Claro, quem ganha com isso? A instituição e a população paulista. Porque o mote do centro de reabilitação é reabilitar o mais rápido possível e trazer as plenas capacidades físicas permitidas de acordo com cada situação do policial militar que chegou naquele setor de reabilitação. Deixa eu acrescentar aqui, o Centro de Reabilitação da Polícia Militar foi criado para atender a necessidade de assistência diferenciada ao policial militar que sofreu algum tipo de lesão ortopédica ou neurológica. O CRPM oferece programas de reabilitação para que o policial possa retornar à atividade profissional. Sargento Tabajara, você já destacou, é fisioterapeuta lá no CRPM, o que representa mostrar esse seu trabalho, dispor desse seu trabalho para toda a corporação? Representa uma grande satisfação, primeiramente, pessoal, por ser formado na área da fisioterapia e poder exercer isso dentro da instituição, que é outra paixão. Então, trazer isso, o conhecimento, o amor, toda a vocação para isso, para os policiais militares, nós trabalhamos secundariamente com controle populacional, com controle social, devolvendo o policial militar a sua atividade, enfim. Então, poder ajudar o ser humano, policial militar, nessa função que é extremamente estressante, que é cuidar da população, é uma satisfação muito grande. Então, é uma realização pessoal, profissional, e a gente vê que dentro do centro de reabilitação, os resultados são extremamente satisfatórios, são extremamente importantes, e o policial sai realmente reabilitado. E isso não tem preço, né? Isso é uma satisfação muito grande. O Cabo Clodoaldo, como é que era antes de 2004, então? Se esse serviço não existia desta forma, existia de uma outra maneira, bem menor, bem mais comedido, como é que era antes? Isso, era... Não que eu tô tão velho, não é isso? Quanto tempo de PM? Eu tenho 23 anos. 23 anos. É isso. Mas no CRPM, quanto tempo? Desde 2004? O início. Você pegou essa transição? Peguei a transição. Né? Ele é a nossa testemunha ocular do caso da transição e a criação do centro de reabilitação. Verdade. Muito bom, Clodoaldo. Hoje são quantos lá, PMs, trabalhando? São profissionais 60 profissionais. Se não me engano, 60 hoje, atualmente, exercendo a função, são 44 efetivamente trabalhando conosco lá. E o Clodoaldo puxou essa fila. Sim, mas eu entrei muito novo também. Uhum. E quando eu fui para não existia o centro de reabilitação, existia um setor de fisioterapia no hospital, era um setor. Então, nós atendíamos, os médicos encaminhavam ali para fisioterapia, né? E o atendimento não era da dimensão que é hoje, não tinha a dimensão que tem hoje, não tinha os equipamentos, né? Era uma coisa, para a época, era boa, mas era um setor. E a necessidade de implementar um centro de reabilitação é que quando o policial se acidenta, ele não precisa só de fisioterapia, ele precisa de uma equipe multidisciplinar, ele precisa de um enfermeiro, ele precisa de um psicólogo, ele precisa de um médico mais próximo. Médico fisiatra, especialidade, né? Ele precisa de outras, do preparador físico, porque ele se reabilita, às vezes ele se reabilita, mas não tem a força necessária para exercer a função no policiamento. Então, houve a necessidade de unir a equipe multidisciplinar e formar um centro de reabilitação, que é um conceito diferente de reabilitação, é um conceito moderno de reabilitação. Isso é pós-internação, porque inicialmente, claro, conforme a gravidade, esse policial vai passar pelo hospital da Polícia Militar, não é isso? Isso. Para a situação inicial, e depois ele vai se reabilitar nesse centro. Isso. Na verdade, a reabilitação já começa até no próprio hospital, na UTI, né? Que tem fisioterapeutas lá do centro médico. Centro médico. Então, assim, atuando dentro do hospital também. Coisa que não era muito corriqueira nos hospitais de São Paulo. Existia a fisioterapia, mas a fisioterapia respiratória, ela teve um destaque muito grande, porque você lida com a parte um pouquinho também financeira da coisa. Porque a ideia é que a pessoa se estabeleça o mais rápido possível.
Mas isso também tem um ônus, né? O UTI é caro. Então, assim, uniu as duas coisas, uniu o profissional e a reabilitação mais rápido tem um custo menor para o Estado. Qual foi a graduação que você precisou fazer para poder atuar lá? Bom, eu sou formado em fisioterapia. Também. Uhum. Sou formado em fisioterapia, fiz pós-graduação em fisiologia humana na Faculdade de Medicina da ABC, mestrado e comecei o doutorado. Mas aí eu dei uma paradinha, tem outros objetivos e vamos ver o que... Mas seguiu firme nos seus propósitos aí, veio contribuir muito para a instituição, né? Com essa plena capacidade intelectual aí, que tem sido revertida em benefício ao nosso policial militar. Gratidão. É um prazer. Cabo Penha, agora fale de você. Quanto tempo de PM? Como é que a sua história se junta ao CRPM? Eu tenho 23 anos de polícia. Quando eu entrei na instituição, mais, por favor. Isso. Quando eu entrei na instituição, eu já era psicóloga, recém-formada, é bem verdade, né? As minhas atividades eram mais voltadas para a área de psiquiatria e exercia a atividade de psicóloga no nosso setor lá chamado CAPS, que é o Centro de Apoio Social, né? Psicológico e Social. Minhas atividades sempre foram com saúde mental. No ano de 2005, eu resolvi fazer uma especialização na área de neuropsicologia, né? E ali começou me despertar o interesse pelas questões neurológicas, né, pelos traumas, pelas doenças degenerativas, e desde então eu persegui o sonho de ir trabalhar no CRPM. Né? O que é a neuropsicologia? Porque a de neurologia é uma área médica, e a psicologia não é uma área médica. O que é a junção dessas duas áreas? A junção dessas duas áreas é compreender, né, o funcionamento do cérebro, né, e o seu impacto no comportamento, né? Então, muitas lesões, muitos policiais que sofrem lesões, um acidente de viatura, um disparo de arma de fogo, que vai comprometer a área neurológica, com certeza vai impactar no funcionamento desse policial. Eu acredito que deve estar voltado aos transtornos pós-traumáticos, né? A pessoa teve aquele primeiro trauma no seu biotipo, na sua mecânica corporal, mas também tem aquele trauma psicológico, né? Aquele cognitivo ali. Até que ponto aquilo afetou, até que parte ponto emocional emocional e também neural, né? Por exemplo, o cara que teve um AVC, essa situação dele do AVC, ele vai ficar com movimentos limitados, mas até que parte neural isso afetou, e a Penha também contribui nesse trabalho, até para direcionar a equipe multidisciplinar como agir naquela situação ali, né? A gente costuma dizer que a gente tem uma ação direcional e multivetorial. Então, a gente faz o ciclo completo de saúde, né? A gente faz o tratamento naquele momento que aconteceu, faz o tratamento no prosseguimento para a sua capacidade plena, mas faz também um preventivo, para que aquilo não volte e não vire uma situação reincidiva. Então, esse trabalho é importante, o depois. Então, tem a área da neurologia que faz isso, o setor neurológico, e o setor de educador físico também. Mas não é o educador físico estilo academia, é o educador físico para a reabilitação, para trazer aquilo que o Clodoaldo disse, né? Trazer aquela força que ele precisa ter para exercer a sua função principal de policial militar no policiamento preventivo ostensivo. Clodoaldo, o país vive uma crise econômica aí, puxada já por alguns anos, os orçamentos públicos reduzidos, o orçamento do Estado de São Paulo também reduzido, e saúde custa caro. Sim, né? sim. Como é que é o orçamento lá? Tem sido suficiente? Dá para fazer com criatividade esse trabalho? Dizem, não, quando você não tem dinheiro, você é criativo. Mas em saúde, como é que funciona isso? Sim, sim. É interessante o centro de reabilitação. Os nossos policiais militares são extremamente criativos, né? Às vezes um simples objeto que para nós parece ser tão simples e não vai surtir efeito, exemplo, eles utilizam uma técnica de colocar um patinete numa coluna e o policial militar deitado, ele apoia o pé naquele patinete numa coluna. Agora, quanto custa um patinete? Então você vê que o preço é barato, mas o resultado daquele trabalho é sensacional. Então você vê que um gasto pequeno surte grande resultado. E temos equipamentos de ponta, de linha. A exemplo do equipamento que está dentro do setor neurológico, que issa o policial militar, ele coloca na situação de pôr em pé uma pessoa que está cadeirante, que não pode mais andar, caminhar. Mas o que ele faz? Pelo menos coloca na posição vertical e você estimula a circulação corpórea daquela pessoa e ela evita várias lesões. E dá a possibilidade, de novo, de ele, quem sabe, até voltar a caminhar, dependendo do tipo da lesão que ele sofreu.
Acidentes com carros e motos e atropelamentos estão entre as principais causas de licenças médicas concedidas pela Polícia Militar aos seus agentes. Tiros e facadas também provocam dezenas de vítimas. A cada 2 dias, a corporação registra o afastamento de 7 policiais feridos no estado de São Paulo, seja de folga ou no serviço. A violência enfrentada pelos policiais militares fez com que a Diretoria de Saúde da PM mudasse o treinamento de médicos e dos policiais, que passaram a receber instrução para atender casos de traumas causados por armas de guerra. Sargento Tabajara, o que a gente, num primeiro momento, entende quando vê esse dado, a cada 2 dias a corporação registra o afastamento de 7 policiais feridos, há uma impressão, uma grande quantidade de gente ferida aí, seja pela violência, onde vocês estão inseridos, né, no combate à criminalidade, ou por acidentes fora de serviço. Tem aumentado, assim, desta forma, a cada 2 dias, 7 policiais feridos? Sim, Mauro, isso é uma verdade. O policial militar, ele é policial militar 24 horas. Ele não é só no momento que ele está atuando. Então, esse dado do policial se machucar em folga e em serviço é justamente pelo fato dele ser policial 24 horas por dia. E a profissão em si, ela exige esse risco, né? Ela exige a capacidade física, ela exige o autocontrole, enfim, todas as capacidades humanas, o policial ele é sobrecarregado. Fora todos os riscos com relação à violência e as próprias doenças ocupacionais que acabam acometendo o policial militar, porque é fardamento, é muito tempo em viatura, são equipamentos, são atuações corpóreas que são estressantes, né, no dia a dia, então tem aumentado sim. Nós temos recebido esses pacientes, esses policiais militares lá no centro de habilitação, com grandes queixas de dores. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2018, né, o ano passado, nós tivemos só casos novos relacionados ao setor de ortopedia, 734 policiais militares que chegaram até o centro de habilitação necessitando de ajuda. Fora aqueles que ainda continuam resistindo às suas dores, né, bravamente lá no policiamento, às vezes não tendo tempo para cuidar da sua saúde, mas os que chegam até nós, registramos em um dado estatístico levantado pelo Centro de Habilitação da Polícia Militar, 734 pacientes. É interessante esse dado que você falou da resistência, né? Eu queria saber da Penha, a que se deve essa resistência? O policial está ali, está com problema, está com dor, precisa tratar isso, mas acaba não se afastando e, às vezes, até trazendo um prejuízo posterior pior, né? Sim, acho que, em parte, isso tem a ver com traços de personalidade do indivíduo. Eu penso que o indivíduo que ele se candidata, né, à profissão policial militar, ele tem um componente aí de alguém que assim, tem uma resiliência grande, né? Eu acho que carrega também, eu acho que a pessoa que entra para a polícia militar, ele carrega aquele estereótipo do herói, né? E isso, às vezes, por um lado é bom, né, esse entusiasmo pela profissão, mas, por outro lado, também serve como complicador na hora dessa tomada de consciência a respeito de alguns cuidados, né, com a saúde, com o bem-estar. Sim, mas também vale a pena dizer que esse índice de absenteísmo da Polícia Militar, em comparação a alguns outros órgãos, eu andei comparando, é o menor que tem. O índice da Polícia Militar, estive na diretoria de pessoal, conversando lá, ele está abaixo de 2%. Então é muito baixo. A exemplo, a área da educação. O índice de afastamento lá, pode-se observar nas redes sociais aí, chega em torno de 10% o absenteísmo na área da educação. E do policial militar é menos de 2%, nunca chegou a 2%, é menos de 2%. E quem contribui para isso? Claro, é o centro médico e o centro de reabilitação, por esse pleno exercício da atividade de reabilitação, mas feita especialmente com qualidade. A reincidência do policial militar baixar novamente por conta daquele mesmo problema é muito baixa. A gente não consegue nem estimar isso de tão pouco que é. Então, isso que é importante a gente falar. O trabalho sendo muito bem direcionado, bem estruturado, com essa equipe multidisciplinar, vem corroborar aquilo que o Clodoaldo disse. O custo para o Estado cai muito. Então, o nosso investimento lá em relação do que é feito pelo resultado é ínfimo, é muito pouco.
né? Embora a gente tenha equipamento hoje de ponta, de linha. Como bem disse outro dia também o Tabajara conversando com ele falou, nossa, mas a qualidade nossa do material humano também é maravilhosa, ela contribui. Eu falei, é verdade, muito verdade isso. Mas com essas possibilidades trazida através da instituição policial militar dos equipamentos, também contribui para esse sucesso. E claro, com essa equipe maravilhosa aí trabalhando conosco. Eu gostaria até de completar que, assim, uma coisa que nós temos trabalhado bastante, inclusive o Centro de Reabilitação, ano passado, ele trabalhou amplamente nisso, que foi com as palestras de prevenção, né, para que os policiais tenham uma tomada de consciência a respeito das questões, né, de postura, de uso de equipamento, né, para que eles possam realmente estar tendo uma ação preventiva, né, na busca do próprio corpo, do cuidado com o próprio corpo, com as questões de saúde. Então, a prevenção ainda é a forma mais barata, né, de se cuidar da saúde. Quem é mais resistente? O policial homem ou a policial feminina? Eu acho que a mulher, por natureza, ela tem essa ser, né? facilidade. Claro, né? Eu vou Você ganhou. puxar a sardinha. Não, mas eu acho que é cultural. A mulher, por natureza, ela costuma ter essa consciência, né, de buscar, talvez, pelas questões... Então, ela é menos resistente, ela vai buscar o tratamento, ela é mais resiliente, ela tem a capacidade de se reconstruir, né? Sim. Mas o homem é mais resistente de procurar ajuda. O homem, talvez pela cultura de ser o sexo mais forte, né? Sim. Ele demora mais. O Clodoaldo, existe algum estudo, algum número que estabeleça o tempo médio de volta deste policial militar que procura o tratamento lá para o trabalho? Se bem que a gente tem que considerar aqui que outros, infelizmente, não voltarão ao trabalho e ficarão incapacitados, né? Bom, é assim, na estatística, não sei se há uma estatística sobre isso, mas o que a gente prioriza lá? Primeiro é o bem-estar do policial, né? Diminuir as dores, aprimorar a condição física dele, né? Que o objetivo principal é primeiro a saúde dele, retornar ao serviço. Mas, por exemplo, tem pacientes lá que vão com uma lesão lombar. É uma coisa que, dependendo do caso, é uma coisa mais rápida para ele voltar ao serviço. Mas tem pacientes, por exemplo, ele fica tão resiliente de procurar o serviço que acaba tendo uma deteriorização da coluna. Então leva um pouco mais de tempo. São os casos de lombalgia. Lombalgia. Sem contar também que, assim, todos os acometimentos, né, corpóreos, eles são variáveis, né? A gente tem acometimentos temporários e aqueles acometimentos que levam um pouco mais de tempo para reabilitar, às vezes não reabilitando, ficando com sequelas. Isso aí só o tempo vai dizer. Porém, a média, se nós formos colocar dentro do setor de ortopedia, que nós temos aqui, que nem eu trouxe dados, segundo o levantamento estatístico lá do setor, de todas as lesões que o policial é acometido, 33% dos policiais militares são acometidos por alguma lesão na coluna vertebral. A gente fala, mas só 33%? Só para a gente ter uma ideia, a segunda lesão mais acometida é a osteoartrose com 15%, ou seja, é um dado bastante expressivo. Então, isso leva com que o policial ele tenha um tempo de recuperação um pouco mais avançado. Porém, como lá no Centro de Habilitação, nós somos uma equipe multidisciplinar, o policial militar acaba se valendo de vários outros recursos, não só da fisioterapia. E isso faz com que o policial seja devolvido à função, enfim, de uma maneira mais rápida. Então, essa é a nossa vantagem lá do Centro de Habilitação, trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Para curiosidade, para saber, a capacidade diária de aplicações de tratamento feito no CRPM gera em torno de 374 tipos de procedimentos que são aplicados diariamente, compreendendo o atendimento das 7 da manhã até as 8 da noite. Então, essa equipe multidisciplinar disponibiliza de todas essas formas de tratamento. E o paciente que chega lá, em média, ele utiliza pelo menos 3. Foram recepcionados no centro de reabilitação desde a sua criação, em torno de 20 mil policiais até esse presente momento. Se nós fizermos uma média assim, razoável, bem simples, de 20 mil policiais, sendo aplicado 3 tipos de tratamentos para cada policiais,
em torno de 60 mil atendimentos foram feitos. Mas quem é o maior beneficiado? O próprio policial militar? Não, a população paulista. Né? A população paulista que ganha com o retorno desse policial militar a sua atividade principal, que é o policiamento. E claro, nós também, que somos parte dessa população, não vamos ficar fora disso, né? Eu tenho a plena tranquilidade de saber que estamos aqui agora ao vivo no programa, mas que tem uma viatura pronta para atender a minha família lá em casa, se for necessário. A tua e de todo o ouvinte que está nos ouvindo nesse momento agora, se ligar no 190, pode ter a certeza, a Polícia Militar vai atuar. Eu até friso, às vezes vem alguns amigos, falam que eu trabalhei no policiamento também, um tempo, e eles falam assim, você tá aqui, que legal, que bacana, bom, agora eu tô aqui precisando de você. Eu falo assim, mas ele falou assim, você gosta daqui? Eu falo assim, a minha existência aqui são vocês. Sim, são vocês, tem o policial militar lá na ativa. Nosso objetivo, lá na ponta da linha. Nosso objetivo principal é levar o policial para atividade fim. Sim, veja bem, um público nosso de 44 policiais militares trabalhando entre médicos, fisioterapeutas, para atender um público da Polícia Militar do estado inteiro de São Paulo, de aproximadamente quase 100 mil homens, isso da ativa. E nós atendemos também os inativos. Então é quase o dobro. A demanda não tinha outra forma de não crescer, ela tinha que crescer. Né, e essa divulgação do boca a boca pela qualidade do trabalho e o resultado positivo, eu fiz uma enquete agora recentemente, a nossa aprovação gera em torno de 98% como resultado bom ou ótimo. Mas o centro precisa crescer na mesma proporção dessa demanda. Quais são os projetos, as expectativas? Os projetos do centro. Exemplo, agora nós temos uma parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, né? O Tenente Cavalli lá que encabeça isso, nós conseguimos agora direcionar alguns tratamentos que podem ser depois da sua reabilitação, que a pessoa está plenamente readaptado àquela nova forma de vida. Exemplo de um cadeirante, policial militar que se tornou cadeirante. Como é que ele vai continuar a vida dele? Ele tem que prosseguir, ele tem que ter um norte. Nós direcionamos ele para o Comitê Paralímpico Brasileiro. No ano passado, iniciou o primeiro camping militar paralímpico. Nós indicamos aproximadamente 12 pacientes. Foi para lá, voltaram maravilhados e cada um descobriu uma afinidade, seja na área do esporte, ou seja, fazer uma teia de colaboradores, saber onde tratar. Temos colaboradores de associações, a exemplo da PMDFESP, Associação Policial Militar dos Deficientes Físicos da Polícia Militar, eles também direcionam. Alguns complementos, nós vamos buscando colaboradores. A própria PM também colabora muito conosco nessa aquisição de materiais, da manutenção, para que a gente possa continuar, até mesmo cursos, né, já foram pagos pela própria PM, quando houve uma necessidade, a exemplo da kinesioterapia, né, se me corrijam os técnicos, por favor, se eu estiver errado, a kinesioterapia foi providenciada através da própria PM, e é um tratamento, foi revolucionário à época, o pessoal achava que não tinha um resultado tão bom, mas num custo tão barato, né? A fita de kinésio aplicada ao paciente e o resultado foi muito bom. Então, há um direcionamento dentro das possibilidades que vão surgindo. Então, o planejamento nosso é esse. Buscar parceiros nesse sentido quando possível, através do Centro de Comunicação da Polícia Militar e da própria Diretoria de Saúde, e viabilizar essas possibilidades, buscando um bom tratamento, indicando boas clínicas, não direcionando, porque a gente não tem lucro com isso, a gente não ganha nada com isso, mas claro, buscando sempre o bem-estar do nosso paciente. E só complementando, o Tenente acabou colocando a pergunta, né, sobre o que nós estamos fazendo para que esse crescimento seja atendido. Trabalhar com estratégias também é uma das grandes soluções, né, que a gente viu lá no centro de habilitação. E estratégias são trabalhadas através de trabalhos. Então, atividades de produção de trabalhos lá dentro, através de dados, são feitos também. Então, publicando trabalhos, levantando dados estatísticos, como, por exemplo, a gente teve um trabalho publicado em 2014, lá no centro de habilitação, sobre os pacientes que são atendidos no setor de fisioterapia neurológica. Nós verificamos um perfil desse paciente. Através desse perfil, foi possível com que a gente agisse preventivamente ao policial militar, dando mais ênfase, né, em algumas questões de fatores de risco, colocando o policial mais em atividade, quando ele passa para a inatividade, tirando um pouco a ideia do sedentarismo. Então, essas estratégias fazem com que a população policial militar doente diminua também.
Então, essa é uma estratégia para a gente conseguir atender essa demanda. Recentemente fizemos um outro trabalho de levantamento de dados, pesquisando qual é também o perfil do policial militar ortopédico. Então, diante disso, nós conseguimos verificar que as doenças da coluna vertebral, especificamente da coluna lombar, da região lombar, ela é uma região mais acometida. Diante disso, também foi criado estratégias de prevenção, inclusive criado um programa de patrulha de prevenção, né, à saúde, que a gente vai até os batalhões, que nós vamos até o local que o policial trabalha, para falar sobre prevenções na atividade policial, enfim. Então, fazendo com que o policial militar ele se torne mais consciente da sua saúde, das suas capacidades e limitações físicas, faz com que o nosso público seja direcionado exatamente para quem realmente não tem mais aquela condição física. Você está na Rádio Trianon, acompanhando o programa Gente que Fala, 12h33 agora. Hoje nós estamos conversando com os policiais militares do Centro de Reabilitação da PM de São Paulo. É uma parceria com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo e com a Coordenadoria das Entidades Representativas dos PMs paulistas. Antes de seguir aqui com a nossa conversa, eu vou perguntar para eles em seguida, até para vocês já criarem a linha de raciocínio, os casos mais marcantes que vocês lidaram, que vocês atenderam. E antes disso, um recado para você que nos acompanha. Todo mundo conhece alguém que está precisando de um emprego, não é verdade? E todo mundo sabe que se a pessoa está bem preparada, as chances aumentam muito mais. Pensando em ajudar essa turma, o Senai de São Paulo está com um projeto super bacana. Está oferecendo 80 mil vagas gratuitas em cursos personalizantes, ou melhor, cursos profissionalizantes, desculpe, com módulo de empreendedorismo. Tem curso espalhado por todo o estado, em todas as 92 unidades do Senai. São mais de 250 cursos nas áreas de alimentos, automotiva, construção civil, couro e calçados, eletroeletrônica, gestão, logística, informática, têxtil e vestuário e muitas outras. A lista é enorme. Eu vou repetir, o curso profissionalizante do Senai é de graça, para todas as idades, por todo o estado, para 80 mil pessoas, e é ou não é uma boa notícia essa? Eu estou falando do Senai, que é uma das melhores escolas técnicas do mundo. O Senai é financiado e mantido pela indústria de São Paulo e pode acreditar. Entre agora no site para se inscrever. Quem sabe esse pode ser o início da mudança de vida que você tanto está procurando. Anote aí o site, espalhe para os seus amigos, para os seus familiares, www.sp.senai.br/80 mil vagas. Esse 80 é numeral, 80, ok? Cabo Penha, fale de algum caso que você tenha atendido, que você tenha acompanhado e que te marcou bastante. Olha, no CR fica até difícil falar de um caso que foi marcante, né? Eu tive, logo que eu ingressei no CR em 2015, né, eu tive a possibilidade de atender um caso que foi bastante comentado na imprensa, que foi o caso da soldada Adriana, né? Policial militar, havia tomado um tiro de fuzil na cabeça, né? E o prognóstico era o pior possível, né? Me parece que na época ela ficou no Hospital das Clínicas e após a sua alta veio para o Centro de Reabilitação, né? Então foi um caso que me marcou bastante, acho que pela própria repercussão, por eu estar ingressando no Centro de Reabilitação naquele período, e assim, foi muito importante acompanhar o desenvolvimento daquela policial, né? Até pela questão dos prognósticos, que eram os mais negativos possíveis, então poder ver aquela policial se recuperando, adquirindo de novo a habilidade da fala, né? Podendo, dentro das condições do quadro, poder ter uma funcionalidade com o próprio corpo, né? Sim, sim. Tudo isso foi, assim, eu vou dizer, emocionante. Mais um dos belos exemplos de superação. Foi emocionante, do policial né? militar. Ivanildo, fale de algum caso que tenha te marcado. Sim, sim. Temos um caso recente da Tenente Débora, né, trabalhando na área leste, ainda no seu aspirantado, foi vítima de um acidente de viatura, colidiu-a lateralmente com um poste e o efeito rebote no seu cérebro, ela teve uma lesão axonal difusa, houve um inchamento do cérebro
e também uma fratura de base de crânio, provavelmente talvez causada por algum objeto dentro da viatura, acreditamos que talvez o fuzil ou algo assim, não podemos afirmar, mas enfim, ela chegou numa situação muito grave, foi atendida num hospital de grande porte, que é a orientação hoje da Polícia Militar. Ela procura a melhor especialidade na área, a mais próxima, né, com apoio do helicóptero Águia ou de mesmo uma viatura terrestre, porque às vezes não dá para pousar o Águia, é socorrido e ela assim foi feito. E o caso da Débora, nós acompanhamos pessoalmente, né, Clodoaldo? Isso. E graças a Deus houve uma situação muito positiva, né, com a Débora. A situação era como a Cabo Penha disse, era o pior prognóstico possível. Talvez ela ficaria num estado vegetativo, com respiração mecânica, traqueostomizada e com esse inchamento de cérebro. Não se sabia o que ia acontecer. Ela estava na situação de pé equíneo, os pés ficando rampados, um encurtamento dos membros superiores. Talvez isso demonstraria uma degeneração cerebral. Poderia ser o pior caso possível. Eu falei, Clodoaldo, o que a gente pode fazer? Né, o comandante muito preocupado, o comandante dela na época ficou muito triste, muito preocupado com aquela situação, a nossa chefe também, não sabíamos ainda como resolver aquilo, ou pelo menos contornar aquela situação. E eu falei, vamos fazer uma visita lá, Clodoaldo, né? Vamos pedir a Deus aí uma luz, uma sabedoria para tratar desse caso. E fomos visitar lá no hospital. Eu falei, e aí, Clodoaldo, o que você, como doutorando na área aí, o que veio à tua mente de fazer? Ele falou, tenente, eu vou fazer um teste proceptivo de dor. Só que assim, para quem vê é impactante, era necessário que nós trabalhamos agora como um conjunto aqui. O senhor precisa tirar a família de perto, todo mundo, para eu poder fazer esse procedimento, para ver se há uma responsividade do cérebro. E assim foi feito. Conversei com o pessoal lá, convenci a família, o pessoal todo sair para fora do quarto, e ele fez os testes. E a curiosidade minha lá fora era enorme, né? Sabe o que é que está acontecendo? E o Clodoaldo foi lá, fez o primeiro teste, que era uma torção no pé. E ela, no primeiro movimento, ela não foi responsiva. No segundo movimento, quando ele torceu, ela já tirou o pé. Ele falou, opa, peraí, tem coisa boa acontecendo aqui. Aí ele foi fazer a terceira vez, antes que ele fizesse a torção, ela já foi proceptiva, né? Ela já tirou o pé antes que fizesse. Então, o que significava aquilo? Que o cérebro dela estava começando a ter uma situação positiva de reação. Não se sabia o que podia acontecer. Tudo bem. Passados-se ali os tempos, fiquei sabendo que ela começou a ter espasmos, né, movimentos involuntários de ombro superior, de braço, de membros inferiores também, chegar ao ponto dela se bater tanto que teve que amarrar ela na cama, para ela não se machucar. Por um certo lado foi bom, porque ela podia criar escaras por estar inerte na cama, e por ela se movimentar bastante, não houve essa situação, então ela não criou escaras, manteve a sua corrente sanguínea perfeita. Mas caramba, e o cérebro, como é que tá? Dali passados uns dias, fiquei sabendo que ela abriu os olhos. Clodoaldo, tá na hora, vamos lá, vamos visitar ela de novo? Vamos pedir a Deus aí, Deus pode fazer um milagre para nós aí, usar toda a nossa técnica, todas as possibilidades dentro da área da medicina e da fisioterapia, mas vamos ter fé, vamos acreditar. O mais importante na reabilitação, Maura, é que nós acreditamos. Isso é importante. Se nós passamos essa força para o familiar e para o paciente, que nós acreditamos nele, então, com certeza, o paciente nosso também acredita e vai ser um resultado muito bom. E como é que está hoje? É Débora, né? Débora. Situação da Débora. Ela entrou na síndrome do encarceramento. Estava presa dentro de si. Ela abriu os olhos, não conseguia ver ninguém, não conseguia se comunicar. Era uma segunda fase muito ruim também, que isso poderia ser para toda a vida. E o Clodoaldo falou, vamos fazer um teste agora, é o seguinte, eu vou falar no ouvido dela bem baixinho, e depois vou pedir para ela piscar. E depois o senhor repete logo em seguida. Caramba, eu não sou técnico, né? Acabei participando da coisa, né? Aprendendo, tá né? aprendendo. Isso. E ele falou, Débora, você tá me ouvindo? Pisca para mim. Não procura ninguém. Ela piscou. Opa, tenente, agora é sua vez. Aí eu fui lá, Débora, sou o tenente Ivanildo, do Centro de Reabilitação. Você tá no hospital e nós estamos prontos para te atender. Nós vamos cuidar de você, como você já está sendo bem cuidada aqui. Pisca para mim, Débora. Ela piscou novamente. Nossa, foi uma felicidade muito grande, né, Clodoaldo? A gente teve que sair correndo para não chorar na frente dos outros, né? Você vê, nós somos humanos, viu? Um coração grande. Mas não choramos na frente de ninguém não, né, Clodoaldo? Não vai ficar essa dúvida. E a felicidade foi enorme. Para maior surpresa, a Débora, um dia que eu estou chegando no trabalho, a viatura a trouxe, foi tirada a respiração mecânica, fechou a traqueostomia dela, saiu dos equipamentos, então teve a possibilidade de locomovê-la sem ter um aporte muito caro, como uma UTI móvel, por exemplo, não houve mais necessidade disso,
E a viatura foi levar para o tratamento no centro de reabilitação. Quando chegou lá, a Débora me viu de longe, abriu um sorriso e me jogou um beijo. Nossa, foi o ápice do sucesso da reabilitação naquele momento. Hoje, a Débora entra caminhando sozinha no centro de reabilitação. É um milagre vivo que nós temos lá. Bom, Clodoaldo, o tenente Ivanildo já contou toda a sua participação nesse episódio, eu não vou pedir para você contar de novo, mas que lição de vida você tira disso e pode chorar, viu? Não! Bom, a vida, ela foi muito generosa comigo, primeiramente. Né? O simples fato, para quem gosta de fisiologia humana, o simples fato de você acordar, abrir os olhos e respirar é um milagre, né? Eu acredito nisso. E outro dia eu ouvi uma frase que eu acho que eu vou guardar para o resto da minha vida de uma paciente. Ela olhou para mim e falou assim, olha, a vitória é certa. Então, uma frase simples, mas que toca, que foi com amor. Então, assim, a gente, no centro de reabilitação, o Sargento Tabajara, o Tenente Ivanildo, a Cabo Penha, a gente sabe que a gente não está ali por acaso. Nós não estamos ali por acaso. E gostamos do que fazemos. Gostamos. E eu levo para a minha vida que isso, generosidade, só agradecimento. Geralmente eu não peço muito não, só agradeço, né? Por participar de uma equipe tão boa, que o material humano lá é excelente, excepcional. Eu já sou formado há 18 anos, mas as pessoas fora do centro de reabilitação, os fisioterapeutas, os amigos, até os médicos, falam, mas você fala bastante do centro de reabilitação, porque você gosta do que você faz, você veste a camisa. Então a experiência de vida é conviver com essas situações, de mais agradecer do que pedir. Sargento Tabajara. A sua experiência. A minha experiência lá no centro de reabilitação, eu não estou nessa transição, mas estou lá a partir da transição. Então, eu estou um certo tempo lá, e a gente sempre passa por alguns casos que nos marcam bastante, né? Tem alguns casos isolados que a gente acaba lembrando, por exemplo, de um policial militar que ele foi reconhecido como policial por bandidos, vamos dizer assim, e acabaram violentando, né, espancando ele, traumas na cabeça e tudo mais, chegou até o centro de reabilitação, numa maca, e onde também não conseguia contactuar, não conseguia falar, não conseguia nem ficar em pé, né, nem ao menos sentar. É o caso que ele teve perda de massa encefálica, não é? Exatamente. E aí, nessa ocasião, só para resumir, para não ficar muito longo, a gente começou a fazer um trabalho com ele minucioso, desde sentar, de levantar a cabeça, de mexer um braço, mexer o outro. Ele tinha muitas sequelas e o prognóstico dele era muito ruim, só que nem foi falado, nós não desistimos. Essa vantagem também do centro de reabilitação, nós insistimos na vitória do paciente, do policial militar. Tanto é que a gente acaba criando várias técnicas para que esse policial militar possa utilizar para ser beneficiado durante o tratamento. Tanto é que eu me lembro de uma época que eu acabei amarrando o pé do paciente nos meus pés, abracei ele assim e falei assim, vamos andar, para ele ter o estímulo novamente da marcha. Então eu acabei andando junto com ele, com os pés deles amarrados no meu, para que ele pudesse ter esse estímulo. Então esse foi um caso que marcou bastante. Mas um caso assim, que mais me chamou a atenção foi de um caso de um policial militar, tinha acabado de se formar, ele estava em tiner para o serviço e acabou se acidentando de moto, bateu a cabeça e teve uma lesão muito grave, um traumatismo craniano, e foi para o centro de reabilitação, inclusive eles eram do interior, ficaram alojados lá. E ele também, com a cognição extremamente alterada, tive que, aonde ele estava alojado, tive que diversas vezes sair da minha função de fisioterapeuta e ir lá acolher tanto a mãe quanto o pai que estavam perdidos na época desse policial, e o próprio policial militar ainda muito confuso. E ele também não conseguia andar, não conseguia falar, não conseguia mexer os braços, enfim, não conseguia fazer umas suas funções diárias básicas. E com todo o trabalho nosso, lá em conjunto trabalhava com o Clodoaldo na sessão, conseguimos fazer com que esse paciente, ao final, né, para resumir a história, saísse de lá correndo.
Então, essa foi uma das maiores satisfações que eu tive como fisioterapeuta e trabalhando na Polícia Militar, de sair com esse paciente que não tinha nenhum prognóstico, sair de lá correndo. Foi uma grande superação. Gente, perguntas do público, bem objetivamente, para a gente conseguir fazer todas. A Luciana da Pompeia, Ivanildo, é muito grande o número de policiais afastados por estresse ou problemas psicológicos causados pelo serviço? Melhor com a Penha. Isso. Né? Isso. Na realidade, assim, hoje eu estou na função de psicologia de reabilitação, né? Então, esses dados, eles, na verdade, são de competência do setor de psicologia que trata diretamente com saúde mental, depressão, ansiedade. É um outro departamento. É um outro departamento. Então, eu seria leviana se eu tentasse dar algum número aí. Tenente Ivanildo, o Marcos de Pinheiros pergunta como o CRPM trata policiais de cidades do interior. Muito bem, Marcos. O pessoal do interior é feito contato com o centro de reabilitação através de um pedido médico, chega lá, a gente abre um espaço nele na agenda e ele é acolhido lá com o apoio do policiamento da área. Então, o próprio comandante da área disponibiliza uma viatura e faz o transporte dele lá. Claro, dependendo da demanda, da distância, a gente tenta ver se há algum ponto de apoio naquela área específica, né? Mas se não houver, a gente acolhe ele lá no centro de reabilitação e tenta fazer o trabalho mais expressivo possível e trazer o mínimo de qualidade para que ele possa procurar dentro da sua área de região atuando para melhorar. No caso dos policiais que vêm de cidades mais afastadas da capital? Existe um hotel de trânsito da Polícia Militar, ele pode ser alocado lá e feito o tratamento aqui conosco, né? Tem essa possibilidade. E também há casos que é obrigado até a internar, dependendo do tipo de situação, né? Pode ser um exemplo, um pós-cirúrgico que precisa estar conosco lá, então o pessoal acolhe. A ideia é, primeiro, acolher e tratar do policial. Clodoaldo, a Daniela de Bela Vista, há casos de policiais fisicamente reabilitados, mas que não querem retornar às atividades? Olha, eu já estou um tempo lá e não vi. É uma coisa que eu percebo. Geralmente, quem procura o centro de reabilitação, ele já procura o centro de reabilitação com o intuito de voltar às atividades fim. Ele quer ser policial. Ele quer ser policial. Ele tem orgulho disso. Eu estou 18 anos, não vi um caso. Sim. E é muito comum o policial, após ser submetido ao processo de reabilitação, ele querer testar suas capacidades. Sim. Né? Que, na verdade, vai ser o que vai chancelar essa recuperação. É o desafio que vem a seguir, né? Vim e venci, né? O Tabajara, o Jaime do Jardim Bonfilholi, pergunta se o tratamento fisioterápico lá do CRPM é extensivo aos familiares dos policiais. Não é extensivo ao tratamento, enfim, porém o apoio psicológico, né, o amparo de uma informação, de um esclarecimento e até um direcionamento para que esse policial continue fazendo o tratamento em casa, é feito sim, com certeza. A gente orienta a família, até para que ela venha, acompanhe, principalmente na área de neurologia, para dar um norte para a família saber como lidar com esse paciente também na casa, no dia a dia. Nesse sentido, também tem uma pergunta da Laura de Santo André. Ela pergunta se os policiais na ativa fazem algum acompanhamento preventivo, principalmente com os psicólogos. Penha. Hoje, desde a Escola de Formação de Soldados, né, nós temos lá disciplinas de psicologia, onde ali já são abordadas várias questões para que os policiais fiquem atentos no reconhecimento do adoecimento emocional. Né? E nós temos lá o setor também, como eu citei, o centro do nosso CAPS, que cuida diretamente dos policiais que necessitam. É importante salientar que o CAPS funciona 24 horas por dia, há um telefone específico para isso, e para qualquer um policial militar, principalmente para os comandantes, se observar que o seu subordinado ou outro colega de farda, sendo cabo, soldado, pouco importa, se ele teve algum distúrbio, alguma disfunção, ele seja acionado imediatamente e encaminhado para esse serviço de atendimento na Polícia Militar, que funciona 24 horas. Perfeito. O Adriano Dimbo das Artes pergunta se o CRPM trata dependência química ou alcoólica. Quem responde? A Penha que conhece bem a área. Ela... O CRPM não. O CRPM, ele é um centro de reabilitação, né? Tudo inicia-se pela reabilitação física, né? E a partir dali surgem outras necessidades. Então, a psicologia dentro do centro de reabilitação, ela dá suporte, né, para a reabilitação física, cognitiva
do policial militar. Mas se a dúvida é se a Polícia Militar trata desse pessoal que está com algum problema nesse de droga ou alcoolismo, o Centro de Atendimento Psicossocial cuida sim, trata desse policial militar. Sim, então é outro departamento. É outro departamento. Uhum. Muito bem. Tem um outro assunto aqui que dá tempo da gente passar rapidamente. A Polícia Militar pretende substituir 40 mil pistolas calibre .40 no estado de São Paulo. Isso corresponde a 49% das armas curtas usadas pelo atual efetivo da corporação. A compra integra o programa de modernização do armamento da PM, instituído pelo governo do estado, com o objetivo de substituir armas que são usadas há mais de 10 anos por policiais militares paulistas. Tenente Ivanildo, quase a metade, né? Praticamente a metade das armas dessa característica, né? Que serão, isso tudo vai ser substituído. O que a gente imagina quando chega material novo, é que seja feito um incremento, quer dizer, que se traga para ter mais, né? Não na substituição. Porque sai um e entra outro. Qual que é a necessidade aqui? É o tempo do uso da arma mesmo? Sim, o tempo de uso da arma. As armas, aparentemente, parece que são poucos usadas, não, mas ela é exposta ao tempo, à atividade do tempo, então sol, chuva, o próprio suor do corpo, e depois os treinamentos que são feitos com essa arma, ela vai se deteriorando com o tempo. Então, há necessidade de se substituir, sim, a exemplo das viaturas. Funciona 24 horas por dia. E o policial militar, quando ele tem essa carga da arma, ainda carrega ela consigo, é 24 horas. O policial militar não larga a arma dele. É o objeto de defesa, de proteção da sociedade e principalmente do policial militar e da sua casa. Então, há sim a necessidade de tempo em tempo fazer a substituição desse equipamento. Então, é uma forma de investimento que gera um lucro no sentido de não gastar com manutenção posterior, que também não é barato, é muito caro. Então é melhor fazer a substituição, sim, a equipamentos modernos, com técnicas mais precisas, com uma capacidade de parar o agressor com mais precisão. Se há essa evolução tecnológica, é importante que a Polícia Militar faça essas aquisições. E para onde vão essas armas substituídas? 49% das armas curtas usadas pelo atual efetivo. Sim, necessariamente agora a gente inicia através das equipes especializadas da Polícia Militar, que são aprofundadamente as equipes de choque, de policiamento de choque, e também dos BAEPs que foram criados agora dentro da Polícia Militar. Então é uma ação, um policiamento um pouco mais robusto, fortificado, e que demanda de ter esse equipamento de pronto uso para o seu dia a dia. E logo em seguida, também para o policial militar do serviço ativo lá da ponta de linha, que vai atender o cidadão. Essa é a fase que trabalha a Polícia Militar. Tenente Ivanildo, até 30 segundos para a sua palavra final, sua despedida. Tá certo. Gratidão a todos que estão nos ouvindo, também ao excelentíssimo governador do estado, João Dória, ao excelentíssimo general Camilo Pires de Campos, João Camilo Pires de Campos, ao nosso excelentíssimo comandante-geral, coronel Marcelo Vieira Salles, ao diretor de saúde, o nosso coronel médico, Sérgio Galete Júnior, e também ao nosso comandante do Centro de Reabilitação, tenente-coronel médico, Ademir Eusébio Correia, né, a toda a família policial militar, aos colegas aqui que estão trabalhando conosco, e claro, a Rádio Trianon e a você, Mauro. Muito obrigado pela oportunidade, sucesso a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Sargento Tabajara, sua despedida. O agradecimento também, muito obrigado à Rádio Trianon pela essa oportunidade, poder estar mostrando o serviço do Centro de Reabilitação da Polícia Militar. Agradecer também a toda a equipe técnica que faz um trabalho excelente lá, um trabalho ao policial militar voltado extremamente humano. Só tenho a agradecer. Muito obrigado, Mauro. Cabo Penha. Eu queria completar, eu vi que surgiram bastante questões aí preocupadas com a saúde mental, né? Então, só reforçar, nós temos um centro de apoio psicológico e social para cuidar dessas questões. Que são os CAPs. CAPs, é o CAPs, na verdade. CAPs. Né? É um só. É um só. Mas disseminado em todo o estado, tá? Exatamente. Sim. E também agradecer, né, por poder estar participando deste momento, né, e agradecer a toda a equipe do CR, né, onde é feito um trabalho sistêmico, né, de atendimento ao policial, que começa desde a nossa recepção, né, o acolhimento a esse policial, os funcionários civis, que todos muito engajados, né, com o tratamento desse policial, a atenção de cada pessoa da equipe, da nossa chefia, que acaba nos dando suporte para desenvolver bem o nosso trabalho, né, e assim, eu sou suspeita a falar, né, que eu sou apaixonada pelo trabalho, né, muito obrigada. Parabéns por essa paixão. E Cabo Clodoaldo, sua palavra final.
Muito obrigado pela oportunidade, agradeço ao meio de comunicação para divulgar nosso trabalho. Um abraço a toda a sociedade paulista e a todos os policiais militares e conte com a gente no Centro de Reabilitação. Muito bem, um agradecimento a vocês todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, hoje, em parceria com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo e a Coordenadoria das Entidades Representativas dos Policiais Militares do Estado de São Paulo, os nossos amigos do Centro de Reabilitação da Polícia Militar, CRPM. Agradecimento, então, ao primeiro-tenente Ivanildo, ao segundo-sargento Tabajara, o cabo PM Penha e o cabo PM Clodoaldo. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues, na chefia técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Um bom final de semana a todos, fiquem agora com o programa Caio Sorriso Show, trazendo muita alegria para o seu início de tarde. Tchau, tchau.